Você negocia ou implora para as pessoas comprarem de você? Eu me lembro que quando eu fiz um curso de negociação lá em Harvard, a gente ficava uma média de 40 minutos só planejando antes de negociar. Ou seja, vai ter um café, vai ter um encontro, vai ter uma reunião com alguém para fazer determinada negociação ou venda, é pelo menos 40 minutos de preparo. A gente tinha que preencher uma ficha e nessa ficha a gente tinha que entender e elencar quem eram os interessados, quais os interesses de cada parte que estava envolvida no processo, quais são as opções que tinha da negociação, quais as alternativas, enfim, eram vários e vários itens. Mas teve um item que foi um dos que mais me marcou de todo o processo de negociação. A gente inclusive chamava esse item como sendo a carta na manga. Se tudo der errado, usa essa carta na manga que as coisas começam a dar certo. E o nome desse item é alternativas. O grande detalhe é, qualquer negociação que você for fazer, quais são as outras alternativas que você tem? Se essa negociação der errado, se você não conseguir chegar num consenso, quais são as suas outras alternativas fora da negociação? E por que isso é tão importante? Porque ele ajuda na autoestima, na autoconfiança durante o processo de negociação. Quando você tem um plano B, um plano C, quando você tem outras alternativas, você chega com segurança, com convicção, com propriedade para negociar. Agora, quando você depende daquela negociação, quando você só tem aquela opção e nenhuma mais, você já chega em desvantagem durante o processo de negociação. Vamos entender aqui alguns exemplos em termos práticos para nós. Quem é mais fácil de ser contratado? Uma pessoa que está desempregada há anos ou uma pessoa que está trabalhando? E isso acontece inclusive nas nossas relações pessoais também. Você já reparou que quando alguém está em um relacionamento, começa a aparecer um monte de gente interessada nessa pessoa? Agora, se for uma pessoa que estiver solteira há muito tempo, não aparece nenhum interessado. O fato é que ter outras alternativas te faz ser uma pessoa mais desejada no mercado também. Então vamos imaginar que você queira pedir um aumento salarial. Se ninguém quer te contratar, você vai chegar lá e vai falar, olha, eu tenho esse resultado, faz um aumento salarial. Aí o seu líder fala, agora não tem como. Você fala, então tá, muito obrigado, e vai embora. Agora, quando você tem alguém lá de fora querendo te contratar, quando você tem uma proposta maior, alguém quer te pagar mais lá fora, e aí você chega para conversar com o seu líder e pede um aumento salarial, você já está com mais autoconfiança, com convicção, com segurança, você chega em vantagem durante a negociação. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos palestrantes, eles precisam ter outras alternativas para as negociações. Por quê? Porque se eles estiverem com a agenda livre, desesperados para fechar alguma palestra, qualquer negociação com qualquer cliente, eles já vão chegar perdendo, já vão chegar em desvantagem. Funciona mais ou menos assim. Ele vai e apresenta uma proposta linda para o cliente com o valor de R$5.000 a hora da palestra. Aí o cliente olha e fala, tá caro? E aí ele começa a acreditar que realmente tá caro, e como ele tá desesperado para fechar e não tem outras pessoas querendo contratá-lo, o que acontece? Ele começa a baixar o valor da proposta. E nisso ele vai se desvalorizando cada vez mais e ele entra no que eu chamo de espiral decadente. O que é essa espiral decadente? Você entra em desvantagem na negociação, passa total insegurança para outra pessoa. A outra pessoa pede desconto e você não tem outras alternativas, então tudo que você faz é aceitar e dar desconto. E aí quem começa a dar o preço, quem começa a dar o valor do quanto que você vale, não é mais você, é o cliente. E ele não vai te valorizar porque você deu desconto, você está inseguro e cada vez mais ele vai querer mais e mais desconto e é um ciclo vicioso, é uma espiral decadente, vai te puxando, sabe, para baixo. E sabe qual que é o fim dessa espiral decadente? Chega um momento em que o contratante, ele te desvaloriza a tal ponto que ele não quer a sua palestra nem de graça. Conheço algumas pessoas assim. Agora imagine comigo uma outra situação. O palestrante, ele está com a agenda lotada. Os próximos 6 meses estão completamente comprometidos. E então surge um novo cliente, pede uma proposta, ele apresenta a lei da oferta e procura, é escassez, ele oferece ali a palestra dele no valor de R$15.000 ou no valor de R$19.000 a hora, como é o valor que eu cobro hoje. Ele vai e passa esse valor lá. Se o cliente não quiser ou achar caro, tá tudo bem.
Você já tá com a agenda lotada mesmo? Não vai fazer diferença. Mas a sua confiança, a sua convicção e provavelmente o fato da sua agenda estar lotada e fazer você só crescer vai fazer com que o cliente queira te pagar não só 15 mil, mas 19 mil ou até mais reais pela sua hora de palestra. Então vamos lá, olha só o que aconteceu com você. Você ofereceu uma proposta de 19 mil reais a hora da sua palestra. Se o cliente não quis, tá caro, tá tudo bem. Você não tinha nem agenda mesmo, você foca em outras coisas importantes que também vão gerar receitas. Agora, quando você passa um valor de 19 mil reais e passa toda essa autoconfiança, o seu subconsciente, ele emite uma frequência para outra pessoa que de maneira inconsciente, a pessoa é imperceptível, é invisível. A pessoa, ela sente um desejo profundo de ter você dentro da empresa. Você passa seu sonho de consumo. Quantas vezes já ouvi algum contratante falar assim, meu sonho é algum dia conseguir te contratar. Olha, está aqui nos meus planos, vou colocar no plano orçamentário da empresa, eu quero levar a sua palestra, eu preciso disso. Ou seja, ele vai fazer o impossível para ter a sua palestra lá dentro da empresa dele. Beleza, Tati, mas agora como que eu faço para ficar com a minha agenda lotada? Para ficar com os próximos 6 meses ou 1 ano com a agenda plenamente comprometida? Como que eu faço para ter outras alternativas e não entrar em desvantagem nas negociações? O grande antídoto contra essa espiral decadente é ter outras alternativas. E no caso do palestrante, ter outras alternativas significa ter uma esteira de produtos. Não foque único e exclusivamente nas palestras. Tenha uma esteira de produtos, uma esteira de possibilidades para você oferecer. Então vamos imaginar que você seja um especialista em produtividade como eu. Suas palestras são palestras de produtividade. Até então você estava focado só em vender palestras, estava dando murro em ponta de faca. As coisas não estavam acontecendo. Então você vai ter agora uma esteira de produtos. O que significa ter uma esteira de produtos? Ter outros produtos relacionados ao seu tema, sem perder o foco. Ou seja, você pode vender também consultorias, você pode vender mentorias. Se você for um coach, você pode vender sessões de coach, você pode vender treinamentos com uma carga horária mais extensa ou workshops. Você pode vender vários produtos, seriam formatos e embalagens diferentes, mas dentro daquele conteúdo que você tem total domínio sobre ele. E você pode começar a movimentar, até mesmo ter um infoproduto, que são os produtos digitais. Você pode ter cursos online, você pode ter livros também, você pode ter books, que seria o livro mais digital online. São inúmeras as possibilidades para você diversificar o seu portfólio e dessa maneira ter outras alternativas. E olha, se você fizer um trabalho no digital bem feito, você vai acabar se tornando até um influencer, entendeu? E são N possibilidades que existem. Agora o grande detalhe é o seguinte, quando um cliente pedir uma proposta e se ele falar, não consigo pagar esse valor, não vou te contratar então, tudo bem, você está ocupado gravando vários e vários vídeos, os cursos online que você vai vender, você está ocupado escrevendo seus livros para publicar, para lançar, você está ocupado com outras atividades que, beleza, deixa eu focar então naquilo que vai gerar uma vantagem financeira para mim. Agora perceba, existe uma diferença entre ter uma esteira de produtos, tudo relacionado ao mesmo tema que você domina, que é o que eu chamo de diversificação focada, ou então se tornar um profissional genérico, que é aquele que sai atirando para todo lado. Profissionais que falam de venda, de liderança, de finanças pessoais, de produtividade, que trabalham no marketing multinível, que são corretores de imóveis, que são DJs, fazem shows, cantam nos finais de semana, trabalham com tudo isso, não só com hobby, mas remunerado, você é um profissional genérico. Eu gravei um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube falando só sobre isso, sobre a diferença entre ser um profissional genérico, um profissional amador que nunca vai ser destaque, e a diferença entre ser um profissional memorável, aquele que vai deixar um legado, aquele que é inesquecível, aquele que vai se tornar uma verdadeira referência por onde ele passar. Descubra então qual dos dois profissionais você é, genérico ou memorável. Assista esse outro vídeo lá que ele vai te ajudar muito, trazer vários exemplos para você ter mais clareza sobre isso. Diversifique os seus produtos, mas de maneira focada, numa esteira de produtos relacionados ao seu tema, porque dessa maneira você vai ter outras alternativas, você ter mais autoestima, mais autoconfiança na hora das suas negociações, não ficar dependente só de um cliente, dependente para fechar, e aquele desespero, você consegue transmitir o cheiro, a frequência, tudo vai mostrar
mostrar para o cliente que você está desesperado, desorientado, querendo fechar a palestra. E tudo isso vai depor muito contra você, vai dificultar a sua venda. Então, tem alternativas que te tornem mais autoconfiante. E anote isso, você só será memorável a partir do momento que você tiver autoconfiança. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe e marque aqueles amigos que precisam de ter mais alternativas para chegarem super confiantes na hora da negociação.